Bom, pessoal, vamos começando então. Todo mundo conseguindo me ouvir legal. Qualquer coisa, se não estiver ouvindo, só mandar no chat que eu vejo. Bom, vamos falar hoje, aqui no webinar da TWW, sobre a diminuição do uso de aplicativos. Mais uma vez, lembrando, eu sou o Gustavo, eu trabalho aqui na área de produtos da TWW. Então, falando um pouco da história dos aplicativos. Eles começaram por volta de 2007. Acho que todo mundo conhece, já viu, lembra do discurso do Steve Jobs, falando principalmente do lançamento do iPhone. E aí começou a popularização dos smartphones. E com isso, esse conceito de você conseguir fazer tudo e ter muita praticidade em usar o celular, que começaram os desenvolvimentos de aplicativos. Então, toda essa época, as pessoas começaram a levar todas as atividades do dia a dia, tudo que elas precisavam fazer ou que eram muito burocráticas, para dentro do celular. E também, nesse meu tempo, de 2007 até 2020, a popularidade do celular se tomou tanta que hoje em dia a gente tem até mais linhas telefônicas do que pessoas na Terra. Então, tem gente que tem 2, até 3 telefones aí, só para a gente conseguir ter uma noção do quanto que o celular está presente hoje na vida de todo mundo. E em 2020, até um pouco antes, a gente começa a ter um certo problema em relação a terem muitos aplicativos. Então, depois de ter passado aquela moda de, vou abrir uma empresa, vou abrir um aplicativo, vou criar um aplicativo, vou ficar rico. As pessoas começaram a investir muito em aplicativos e hoje tem milhares e milhares e milhares de opções de aplicativos. A gente vai ver um pouco como que a gente vai abordar um pouco como que na realidade, você ter um aplicativo. A gente vai abordar um pouco algumas alternativas, às vezes, ou até ajuda que a TWW pode ter para vocês para lidar com os aplicativos, para impulsionar o uso dos seus aplicativos também. Então, e também alguns problemas que ele pode ocasionar. Então, aqui eu vou falar um pouco das tendências, as últimas tendências para os aplicativos. Então, eu pesquisei alguns estudos, principalmente do ano passado e desse ano. Então, falando que a tendência para o mundo dos aplicativos é cada vez mais eles serem omnichannel, a sua empresa ser omnichannel. Então, não adianta você ter só um aplicativo e concentrar todos os seus esforços apenas nesse aplicativo. É muito importante que a sua empresa ela funcione bem em qualquer mídia que ela for trabalhar, em qualquer canal que ela estiver. Então, você precisa ter tanto uma presença no seu site, como, por exemplo, sem ser o seu site, você ter no seu canal de atendimento por telefone, tem que ser bem integrado. Se você tem ações de SMS, elas têm que estar bem integradas com o seu aplicativo. Então, não adianta você ter uma coisa só muito bem estruturada e pecar nas outras. Não adianta você ter só o aplicativo e na hora do atendimento você não ter ninguém que a pessoa consiga falar, nenhuma área na sua empresa que a pessoa consiga resolver o problema dela, por exemplo. Questão da inteligência. Então, cada vez mais as pessoas estão preferindo ser atendidas por chatbots e utilizarem aplicações que elas veem que tem alguma inteligência por trás. Então, aí a gente começa a pensar nas coisas automatizadas. Lembrando que a TWW consegue fazer esse tipo de automatização por SMS. Então, às vezes, se você tem uma demanda e pensa logo como primeira opção aí um aplicativo para atender o seu cliente, saiba que já tem outras maneiras mais baratas, às vezes até muito mais efetivas de fazer isso, como, por exemplo, um chatbot por SMS. Então, se o cliente quer marcar uma consulta, ele consegue pelo chatbot, não é necessário que você tenha um aplicativo para isso, para o cliente baixar. Também, aproveitando essa questão do aplicativo, um ponto interessante é a tendência deles serem cada vez mais progressivos. O que é um aplicativo progressivo? Tem uma diferença de você ir lá e começar a construir seu aplicativo do zero, contratar uma empresa para desenvolver ele para você, e por isso gerar uma demanda de memória no celular das pessoas, cada vez mais está se diminuindo essa demanda.
Então, as empresas estão buscando algumas alternativas, como ter uma página na web adaptável para um celular, em vez de montar um aplicativo. Então, as pessoas estão deixando os sites delas com esse tipo de configuração para que qualquer um consiga usar o site como se fosse um aplicativo. Então, esse problema da memória no celular, a gente vê aí muita empresa montando aplicativos alternativos para os aplicativos principais delas, por eles serem menores, geralmente. Então, essa questão com o tamanho dos aplicativos está preocupando muito o mercado e a tendência é diminuir cada vez mais isso. E também os super apps. Então, se a pessoa tem hoje esse problema de memória no celular, ela precisa concentrar bem quais aplicativos ela vai baixar, o super apps tem sido uma tendência muito interessante, e acaba virando um top of mind das pessoas. Então, elas estão cada vez mais investindo em aplicativos que fazem tudo, como, por exemplo, monitorar a entrega, fazer o atendimento de um pedido, fazer a compra, tudo no mesmo aplicativo. Elas investem nesses aplicativos como sendo essenciais para se ter no celular delas. Então, às vezes, se ela já tem uma gama de aplicativos, a gente também vai ver alguns aplicativos aqui que são muito comuns, que praticamente todo mundo tem. Se ela já está investindo o tempo dela e a memória do celular dela em baixar esses aplicativos, às vezes fica muito difícil para a sua empresa desenvolver um aplicativo e tem que trazer esse consumidor para baixar, para ter esse espaço a mais para o seu aplicativo no celular dele. Aqui, eu peguei esse ranking, ele é um ranking de 2020 sobre os aplicativos mais baixados nos celulares. Então, eu até, depois que eu vi esse ranking, eu até brinquei. No Brasil, parece que todo mundo tem um WhatsApp, mas ele está só em 59% dos home screens dos celulares. Ou seja, a tela que as pessoas mais olham no celular não é todo mundo que tem um WhatsApp lá. Então, tem gente que muito provavelmente até nem usa o WhatsApp. Então, se o WhatsApp, que hoje aqui no Brasil é tão grande, tem tantos adeptos, o WhatsApp ele não consegue ter um uso frequente dessas pessoas, imagina um aplicativo que é desenvolvido por uma empresa um pouco menor, ou até mesmo uma empresa que não precisa tanto ter um aplicativo. Imagina o quanto vai ser difícil para o seu cliente baixar esse aplicativo e ter esse aplicativo usando no celular. É uma coisa que a gente tem que muito levar em consideração. Aí, seguido do WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber, Facebook Messenger, YouTube, só aplicativos que a gente consegue ver que ou é alguma coisa de entretenimento, como por exemplo o YouTube para ver vídeos, ou o Instagram, ou uma coisa de conversação, como o WhatsApp, o Facebook Messenger, ou o famoso aplicativo do banco, que a gente tem porque para muita coisa hoje é necessário, não que a gente quisesse ter, mas como o banco é uma coisa muito importante, a gente está sempre em contato. Todo mundo sempre brinca, tem um aplicativo, tem um WhatsApp, tem o Facebook, tem um aplicativo do banco, porque tem que ter. Hoje, para token, para um monte de tipo de coisa, é uma exigência. Então, tá aí alguns exemplos de banco que estão mais presentes no celular hoje no Brasil. E para vocês terem uma noção de custo, eu peguei um site, eu fiz um orçamento em um site. Não vou divulgar justamente para não botar o nome da empresa que eu procurei, mas como qualquer outra coisa que você conseguir procurar, dá para achar muito fácil na internet algum site que tenha essa opção de você montar um orçamento de um aplicativo. Eu trouxe aqui uma simulação que eu fiz do quanto seria criar um aplicativo para minha empresa, pensando que eu tivesse que ele tivesse suporte para Android e iPhone, que ele tivesse uma interface bem simples, um login fácil. Geralmente, quando a gente fala em login fácil, é aquele botãozinho que consegue pegar a sua conta de outra mídia social, como, por exemplo, o Facebook, e já fazer o login direto, sem você precisar preencher nada. Isso é uma ferramenta muito boa para user experience, para a experiência do usuário, para incentivar ele a mexer nesse aplicativo de forma mais fácil, que seja integrado para o seu website, lembrando da questão do omnichannel. Não adianta você fazer um pedido no aplicativo e se o cliente acessar o seu site, não está o pedido lá. Você tem que ter isso tudo integrado, é muito importante essa parte. Um painel administrativo para
ou a empresa que montou o seu aplicativo, ou alguém na sua empresa que vai cuidar do aplicativo, conseguir administrar facilmente ele. Suporte para o português, ele todo em português, sem ter nenhum suporte para outra língua. E levando em consideração que eu tenho um negócio e ainda não tenho nenhuma ideia de como montar o aplicativo. Ou seja, eu estaria no estágio inicial de projeto. Com essas informações, ficou um orçamento de R$11.000 para montar esse meu aplicativo. E a gente coloca aqui pelo menos, porque não é só você montar o aplicativo. Você tem que sempre pensar em estar atualizando ele sempre. Então você vai gastar tanto um tempo como uma mão de obra para manter o aplicativo atualizado. Você tem que fazer um grande trabalho de retenção do usuário, que até vou mostrar um pouco, eu fiz um diagrama um pouco mais para frente de como que isso acontece hoje, mas você tem que sempre estar fazendo comunicação ou de push para o seu usuário, ou sempre lembrando alguma coisa dele mexer no aplicativo, ou estimulando ele quando for fazer uma compra a mexer no aplicativo. Você tem que sempre estar lembrando ele para que ele não desinstale o seu aplicativo. E fora isso, fazer a divulgação dele. Então você vai também gastar um pouco de tempo e recurso aí para fazer ele baixar o seu aplicativo. Então aqui um pouco dos custos que envolvem essa criação. Aqui eu fiz até um comparativo pegando esses R$11.000 e transferindo, fazendo uma comparação de aplicativo para SMS. Um aplicativo geralmente ele demora de 6 meses a 1 ano para ser desenvolvido. Sem a gente considerar eventuais problemas que podem acontecer. E para você começar a utilizar o SMS como uma solução para sua empresa, a TWW ela tem um suporte muito rápido. Então, o início a gente coloca aqui como sendo praticamente imediato. Tipos de uso. A gente coloca que o aplicativo ele é mais definido o escopo do projeto. Então, a gama de usos que você vai conseguir usar está no projeto inicial do seu aplicativo. E para o SMS, a gente ainda não conseguiu achar o limite de usos para o SMS. A gente até brinca que cada hora a gente pensa em alguma coisa diferente que dá para fazer. E realmente, qualquer tipo de comunicação que você precisar, ele é muito fácil. E com esse preço dos 11.000, a gente chutou bem alto um preço de SMS. Eu fiz uma regra de 3, botei 10 centavos, bem alto mesmo o custo, só para vocês terem uma ideia de que pelo menos 100.000 créditos para envio de mensagens você teria com esse dinheiro do desenvolvimento inicial do aplicativo. Então, para a maioria dos negócios, principalmente médios e pequenos negócios, é um universo de usos e um universo de possibilidades de testar o SMS. E aqui alguns pontos a considerar, justamente que o aplicativo tem esse alto investimento, sem ele ter um retorno imediato, e depende da memória do celular do cliente, né? E hoje a gente já vê que tem alguns aplicativos grandes, tem fraudes, tem gente que faz um aplicativo parecido, algum usuário meio desinformado pode baixar um aplicativo que ela acha que é de um banco, por exemplo, mas é um aplicativo pirata. Então, as pessoas estão muito sujeitas a baixar esse tipo de aplicativo não confiável, por falta de informação mesmo. E em relação ao SMS, um ponto que a gente sempre deixa como crítico você tem que conhecer a sua base de clientes para poder fazer as ações. Não adianta também eu vir aqui também só falar pontos negativos do aplicativo e pontos positivos do SMS. Não é bem assim. Tem empresa que tem aplicativo? Legal. Como eu posso ajudar ela com SMS em trabalhar em conjunto com esse aplicativo? Eu vou ajudar. Mas no caso do SMS, a gente sempre fala com os nossos clientes. É legal você conhecer a sua base de clientes. Então, se o cliente, por exemplo, você mandou um SMS e ele respondeu, não quero falar por SMS. Você tem que trabalhar com ele no seu aplicativo, ou no seu site, ou numa ligação. É sempre conhecer a sua base. Então, essa questão de você conhecer seu cliente e estar disponível em outros canais, sempre importante. Aqui, no diagrama que eu falei, o que geralmente leva as pessoas a apagarem um aplicativo ou deixarem de usar um aplicativo. Ela vai baixando
os aplicativos, tem aplicativo, por exemplo, que o WhatsApp, que você vai recebendo imagem, vai recebendo vídeo e só vai consumindo sua memória. E chega um momento que ela vai precisar baixar alguma coisa que ela quer na hora ou baixar uma foto e não consegue. Primeira reação vai ser apagar tudo que ela não usa. Muitas vezes um aplicativo que ela não usa frequentemente, que não engaja muito com ela, é a primeira coisa que ela vai deletar. Então, ela nunca vai apagar os aplicativos essenciais, como, por exemplo, aqueles primeiros que eu mostrei. WhatsApp, Facebook, aplicativo do banco, aplicativo de carona para motorista. Esses ela vai deixar, porque ela usa frequentemente. E aí depois, quando ela precisar consultar alguma coisa da sua empresa, ela vai lembrar que você tinha um aplicativo e vai baixar ele novamente. Outra coisa interessante, a média de espaço nos smartphones brasileiros é de 80 gigabytes. Então, em 2020, a média do pessoal vai ter 80 gigabytes nos seus celulares para baixar com coisas. Mas eu botei ali 60 porque é o real. Geralmente você tem um decréscimo por causa do sistema operacional do celular, que já come aí um quarto de toda a memória do seu celular. Isso aí, gente, vai rapidinho. Todo mundo que tem um celular que não tem tanta memória assim, sabe que toda hora tá tendo que apagar coisa, tá tendo que apagar foto, apagar vídeo, apagar aplicativo. É realmente um problema hoje que a gente tem. Então, até por isso que está dando esse decréscimo no número de aplicativos. E aqui eu trago dois exemplos muito comuns que o SMS ele consegue facilmente suprir uma demanda que geralmente as pessoas pensariam primeiro em fazer por um aplicativo. O SMS consegue suprir de uma forma muito mais econômica e muitas vezes com um retorno muito maior. Aqui uma situação de cobrança. Então, em vez de você montar um aplicativo, o seu cliente entrar, baixar o aplicativo, receber o boleto dele no aplicativo e pagar, você consegue mandar uma mensagem personalizada com o nome dele, botando o valor da fatura que ele tem para pagar, pode botar alguma outra informação não sensível que você tenha do seu cliente para ele saber que é ele, e você consegue perguntar se ele quer pagar sim ou não. Ele respondendo sim, você já consegue confirmar que você fez o contato certo e já envia a linha digital para pagamento. E o outro exemplo é um monitoramento de entregas, que agora, nesse período de pandemia, tem aumentado muito, mais de 100% de aumento, em principalmente aplicativos que trabalham com venda de alimentos ou produtos de saúde. Então, o monitoramento da entrega tem sido muito importante para as pessoas que estão em quarentena. E qualquer um desses dois usos ou outros usos, estou sempre à disposição. Vou deixar o meu e-mail no final. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiser implementar alguma dessas ideias, é só mandar, que eu atendo caso a caso e ajudo vocês. E aqui, como eu falei que eu não ia só falar mal de um e falar bem do outro, aqui eu boto um slide de alguns usos que a gente pode ajudar você a complementar o uso do seu aplicativo. Então, se você já tem um aplicativo hoje, a gente consegue fazer envio de senhas e tokens. Então, precisa de um código para ativar o aplicativo? Pode mandar por SMS. É uma opção de você fazer essa verificação e tornar o seu aplicativo também mais seguro. E, por exemplo, se você trabalha no ramo de eventos e precisa fazer uma divulgação em massa para as pessoas baixarem o aplicativo, ou você tem uma base de clientes e vai lançar seu aplicativo, você consegue divulgar ele por SMS. Então, você manda ali uma mensagem: olá, quero participante da convenção, ou olá, cliente, estamos terminando de desenvolver nosso aplicativo, baixe pelo link tal. Você já consegue fazer essa divulgação e estimular as pessoas a baixarem o seu aplicativo. Outra sugestão que eu não coloquei aqui, mas também que ajuda bastante, é esse produto que a gente tem aqui na direita, a gente chama de Flash SMS. Ele é um SMS, mas ele tem uma visualização diferenciada. Ele parece muito um push. Então, muitas vezes os nossos clientes pegam uma mensagem que ele enviaria no push do aplicativo dele, que não está surtindo efeito, e manda por SMS. Daí esse SMS ele vai sobrepor a tela da pessoa quando ela estiver quando ela estiver mexendo no celular, isso vai sobrepor e vai mostrar essa mensagem. Se for uma coisa muito relevante, muito importante, às vezes a pessoa vê muito mais até do que um push notification do aplicativo. É uma sugestão ou para você substituir
ou para você complementar e ajudar a pessoa a ver os seus pushes. É legal que semana passada a gente fez uma ação, esse produto, o Flash, para quem já é cliente da TWW e não está sabendo, ele já está podendo ser usado na ferramenta online, no WebCorp. Antes ele era só por integração, mas agora você consegue ter um login para usar direto na ferramenta. E aqui eu trouxe para vocês algumas tendências para essa questão dos aplicativos na quarentena. Então, as pessoas têm baixado muito aplicativo de utilidade, então, por exemplo, aplicativo do SUS e aplicativo de entrega, e muitos aplicativos de comunicação e o que eu gosto de chamar de reflexo do ócio da quarentena, aqueles aplicativos como o TikTok ou o Instagram, também aplicativos de vídeo para interagir com as pessoas, são os principais focos de download de aplicativo agora na quarentena. Então, se outros tipos de aplicativo já não era muito considerado pelas pessoas, agora então que elas estão investindo em coisas mais menos importantes e mais para socializar. Outro ponto, aviso de Covid-19, todo mundo deve ter um monte de grupo de WhatsApp aí, recebendo mensagens, notícias a todo minuto, e por SMS, tem muita empresa enviando as suas comunicações por SMS, desde ações de prevenção ou até mesmo falando como que elas vão funcionar nessa quarentena. Então, tem sido uma ferramenta muito importante, a gente tem visto até um aumento nos envios de SMS, porque as pessoas têm utilizado esse canal, esse meio, para informarem os seus clientes. E também a questão de entregas que eu tinha falado, o número exato de aumento dessa demanda de entregas é de 180% para a saúde e alimentação. Então, muita gente tem utilizado o SMS para monitorar essas entregas de produtos. Como tem muita gente pedindo, às vezes um mercado que você faz, uma coisa que você compra num site, está demorando um pouco mais. E é legal você avisar seu cliente e ter uma certeza de que ele recebeu essa confirmação de entrega. Porque muitas vezes as pessoas esgotam, por exemplo, o pacote de dados e não ficam olhando a internet, não ficam entrando na internet. Muita gente está em casa, está usando a internet de casa, mas a gente já vê que nas grandes cidades está tendo meio que um colapso, um problema na internet. Então, tem muita gente, eu até mesmo já fiquei sem internet uns dias desses, e se eu não recebesse algumas confirmações, algumas questões de entrega por SMS, não sei como eu faria. Provavelmente eu estaria sem informação de entrega da empresa. E essa foi a apresentação. Tem muito conteúdo. Eu trouxe um material bem vasto. Acredito que tem algumas dúvidas. E eu deixo aqui o meu e-mail para contato, o nosso telefone e o site da TWW. Sempre lembrando que esses webinários a gente sempre grava eles e coloca no nosso canal do YouTube. Eu gravei alguns outros, gravei o último webinar falando sobre esse início da pandemia, tá bem legal, tá lá no YouTube. Quem quiser entrar, ver esse material, tá muito interessante. Tem material sobre LGPD, tem um monte de coisa legal, tem guia de chatbot, então é um canal legal para vocês consultarem outros materiais da TWW. E eu agradeço aqui, muito obrigado, pessoal. Abro agora um espaço para dúvidas. Se alguém ficou com alguma dúvida em algum produto, em algum dado, em alguma questão de aplicativo também, pode falar que eu tô aqui. Se quiserem mandar no chat. Obrigado, viu? Isolda. Alguma dúvida, pessoal? Obrigado, JP Barcel.
Mariluz, já somos parceiros, parabéns pelas orientações, obrigado. Qualquer dúvida que ficou, se viu alguma ação legal aí, Mariluz, só entrar em contato, a gente pode conversar um pouco melhor. Legal, obrigado, viu, pessoal? Lembrando, eu vou mandar também para vocês, como vocês se cadastraram nesse webinar, eu vou mandar uma pesquisa por SMS. Hoje, mais para o final do dia, eu vou mandar um questionamento, uma pesquisa de satisfação para vocês avaliarem o meu treinamento. Daí, quem puder responder, eu agradeço muito, vai ser muito importante. Gustavo, sobre o SMS Flash, é possível customizar as opções para o usuário clicar, como por exemplo, sim ou não? Poliana, o Flash, ele não tem essa particularidade, por quê? Ele é focado para avisos e orientações importantes. Então, por exemplo, tem alguns aparelhos que você não consegue nem salvar a mensagem. E essa é a ideia mesmo, é você dar um aviso pontual para o cliente. Então, ele não tem nenhum tipo de interação no Flash. Acaba sendo bom porque se a sua intenção é avisar uma coisa importante, muitas vezes você não quer mesmo a resposta do cliente. Então, você acaba não tendo esse custo da resposta. Daí você consegue avisar ele, não ter o custo da resposta e você conseguiu impactar ele de forma eficaz. Caso você precise desse sim ou não, o que a gente recomenda é o envio de chatbot para ter alguma interação ou o envio do SMS normal mesmo, que o cliente respondendo você já consegue ver essa resposta dele. Não sei se foi claro, se ficou alguma dúvida, é só me avisar. Mario, no futuro conversaremos sobre validações por SMS para nossos canais de venda e software. Mario, se tiver alguma, eu não consigo ver seu nome completo aqui, mas se tiver alguma dúvida nisso agora, já quiser estudar algum tipo de integração, que imagino que seria o caso, só mandar exemplo para a gente conversa. A TWW ela faz uma integração, a mais comum que a gente recomenda, né, até é por web services, é uma documentação super fácil de entender, de implementar. Qualquer dúvida é só entrar em contato, que a gente te apoia nesse processo. Excelente treinamento, obrigado. Ok, entendi. Boa, obrigado, Poliana. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, acho que foi todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Estou enviando para todo mundo essa pesquisa de satisfação que eu comentei. Agradeço muito quem puder responder. E esse material vai estar no YouTube. E qualquer dúvida que vocês tiverem, meu e-mail está aqui na tela, produtos@tww.com.br. Só mandar e-mail, a gente responde, a gente conversa um pouco por lá. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.